Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Janaelson Monteiro e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência a essa série de vídeos onde eu venho explicando para vocês sobre a nossa ferramenta M7 Flux Pro. A gente já falou aqui sobre book de ofertas, já falamos também sobre o Volumite Price e nessa aula aqui vamos falar sobre o Times em Sales. Mas antes, olha só, se inscreva aqui no nosso canal se você está gostando do nosso conteúdo e deixe sempre aí os seus likes nos vídeos, beleza? Pode deixar o seu comentário também, sugestão de vídeo e etc, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Times em Sales. Essa ferramenta, ela, independente de você operar gráfico, de você operar usando indicadores, de você operar SMC, Price Action, ou independente de você operar fluxo, TPWID, essa ferramenta ela é extremamente útil. Por quê? Porque com essa ferramenta a gente consegue acompanhar o fluxo de ordens que estão sendo executadas. Quando a gente falou ali do book de ofertas, a gente estava falando de intenção, de players pendurando suas ordens. Quando a gente vai falar de Times em Sales, a gente vai ver as ordens que já foram executadas. Aí com isso a gente consegue acompanhar a absorção, com isso a gente consegue acompanhar a agressão, com isso a gente consegue acompanhar o fluxo. Então, por exemplo, se eu estou comprado, vamos supor que eu estou comprado aqui por algum motivo. Aí eu estou olhando para o Times em Sales. Só que eu estou comprado, só que está entrando muita venda no Times em Sales. Então, ou seja, eu não vou segurar aquela compra. Eu vou reduzir o meu risco. E se me der alguma oportunidade de zerar o risco, eu vou zerar o risco. Porque eu estou comprado, só que está entrando muita venda. Ou seja, o pessoal está indo contra aquilo que eu estou querendo fazer. Agora, se eu estou comprado e eu começo a olhar para o Times em Sales e eu começo a ver que está entrando bastante compra no Times em Sales, isso me dá segurança para poder segurar mais aquela operação. Então, por isso que eu falei, independente da sua técnica, o Times em Sales ele vai te ajudar demais. Vai por mim, ele vai te ajudar muito. O NinjaTrader, ele tem o seu Times em Sales aqui, Times em Sales nativo, que basicamente é essa ferramenta aqui. Você percebe que é bem diferente da minha. Aí você vai falar, pô, mas eu posso fazer algumas configurações aqui no Times em Sales e etc. Só que, meu amigo, se você errar uma configuração aqui no Times em Sales do Ninja, você pode comprar achando que o fluxo é comprador, só que o fluxo é vendedor e vice-versa. Então, justamente por isso que eu decidi criar o meu Times em Sales, porque eu consigo ver quem de fato está comprando e quem de fato está vendendo. Eu não preciso depender de esquema de cores, como é o caso do Times em Sales nativo do Ninja. Eu vou explicar sobre o meu Times em Sales e no final a gente faz uma comparaçãozinha com o Times em Sales do Ninja para você ver qual que é o melhor, certo? Mas os dois vão mostrar basicamente ali as mesmas informações. A diferença é que o nosso, ele mostra as informações de forma mais detalhada e filtrada também, que a gente vai falar sobre isso. Nosso Times em Sales, você tem aqui ó, o horário, você tem aqui a faixa de preço, você tem aqui a quantidade de contratos e você tem aqui o agente ou o agressor, se foi um vendedor ou se foi um comprador, certo? Aqui a gente tem filtro e destaque. O filtro, ele serve para quê? Se você já usou o Times em Sales, que é o Times em Trades lá do Profit, lá da Nelogica, lá do Black Arrow, não tem tanta diferença, beleza? Então, no NinjaTrader, se você opera no NinjaTrader, você vai poder fazer essas configurações. Quando eu venho aqui em filtro, você percebe que o meu filtro ele está 1. Por quê? Porque o Times em Sales, ele está mostrando ordens executadas de um contrato para cima. Qual que é a parte ruim disso? O Times em Sales vai se mover muito rápido e vai atrapalhar a nossa leitura. Porque se ele fica muito rápido assim, ó, eu estou comprado, beleza, enquanto tiver verdinho eu estou segurando, mas do nada vem uma enxurrada de venda. Então isso já me atrapalha. Então quando a gente coloca aqui para ele mostrar de um contrato para cima, vai atrapalhar a nossa leitura. Então a gente pode fazer um filtro aqui. E esse filtro se diz respeito ao quê? Eu sempre falo isso. Se a gente quer ser bem sucedido no mercado, a gente tem que seguir quem manipula o mercado. E quem manipula o mercado vai deixando rastros. E os rastros são basicamente o cara entender onde que de fato o preço foi vendido e onde que de fato o preço foi comprado com uma alta quantidade de contrato, ou seja, com um alto volume de negócio. Então, quando eu venho aqui no filtro, isso vai depender muito do horário que você está operando. Aqui no momento são 15 e 17, então eu não tenho tanta volatilidade assim. Então eu não vou colocar aqui, por exemplo, um filtro de 10. Porque se eu coloco um filtro de 10, o meu Times em Sales vai ficar parado até que alguém negocie com 10 contratos. Isso aqui é útil quando o mercado abre, ou seja, 10h30 no horário atual da abertura das bolsas dos Estados Unidos,
você coloca 10 contratos, ele vai se mover com uma certa velocidade e você vai conseguir ver de 10 contratos para cima. Para esse horário aqui, para quem opera de manhã, para quem opera à noite, eu recomendo colocar 2 contratos aqui no filtro mínimo, certo? Quando eu coloco aqui 2 contratos, o Times em Sales, ele só vai mostrar para mim ordens de 2 contratos para cima, certo? Seja comprador ou seja vendedor. Então você percebe que ele começa a se mover mais devagar, porque ele só vai se mover quando alguém agredir o preço com 2 contratos ou mais, certo? E aí você consegue fazer também um filtro de destaque. O que é o destaque? Se alguém, por exemplo, agredir o preço aqui, seja comprado ou seja vendido, com 50 contratos, que é o padrão que está aqui, 50, então ele vai destacar com uma borda branca, mostrando para mim que alguém agrediu o preço com 50 contratos. E aí eu consigo ver se foi agredido em compra ou se foi agredido em venda, certo? Só que como eu falei, para esse horário não vai aparecer aqui 50 ordens. Então eu posso colocar, por exemplo, 5, posso deixar aqui, ó, 5, posso colocar 10, certo? Então quando eu aplico aqui agora, quando eu clico aqui em aplicar, sempre que alguém agredir o preço com 5 contratos ou mais, vai ser exibido aqui no meu Times em Sales. Então com esse filtro de destaque, eu vou conseguir ver quando um player ele agrediu o preço. Ou seja, o preço vinha trabalhando 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos. Do nada aparece 5, do nada aparece 10, porque esse destaque vai mostrar de 5 contratos para cima. Então, do nada aparece alguém vendendo. Por exemplo, eu estou comprando. Do nada aparece um cara com 20 contratos vendidos, bem na minha cara. Olha lá, ó. Ele acabou de mostrar aqui que basicamente às 15h20, ou seja, agora, o cara entrou aqui, alguém entrou com 5 contratos vendidos. Ou seja, essa quantidade de contratos é uma quantidade de contratos superior ao padrão, certo? E junto desse cara que vendeu aqui, ó, vendeu mais 9 contratos, junto dele começa a entrar uma enxurrada de venda, certo? E olha aqui, você percebe que o comprador está tentando segurar esse preço para esse preço não cair. Então aparece aqui, ó, 28 contratos comprador. Então você consegue com essa ferramenta entender o fluxo verdadeiro, entender o que de fato o pessoal está fazendo no mercado, certo? E aí você pode fazer o filtro e o destaque que você quiser. Como eu prometi no vídeo anterior, a nossa ferramenta Contexto, o que é que ela está fazendo? Essa ferramenta aqui, ela faz a leitura do que está acontecendo com essas outras 3 ferramentas, certo? Então aqui ela está mostrando o quê? O Times em Sales está muito comprador. O fluxo no Times em Sales está comprador, certo? Só que aí vem toda uma análise. Então por que esse preço não está subindo? Por que esse preço não fez uma alta forte, certo? Porque, cara, o mercado está lateralizado. A gente consegue ver aqui no book de ofertas que está empatado. Ou seja, temos aqui oferta e demanda atuando ao mesmo tempo. Quando a gente tem oferta e demanda atuando ao mesmo tempo, o mercado não se desloca. Então, ao mesmo tempo que tem gente comprando forte, tem gente vendendo forte. Com isso, o preço não sai do lugar. Então, não é, por exemplo, analisar uma ferramenta separada. Você precisa ter um conjunto de ferramentas para entender. E isso é tão certeza que eu estou falando, que lembra do vídeo anterior, onde a gente fala sobre o Volume Price? Tá vendo essa região aqui, ó? Tá vendo o tanto de contratos que está sendo executados aqui? Tá vendo que é muita compra e muita venda ao mesmo tempo? Tá vendo que aqui no book de ofertas o preço está praticamente empatado? As intenções aqui de oferta e demanda tá basicamente a mesma coisa? Então aqui no Times em Sales ele vai mostrar, pô, tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente vendendo. Só que olhando para essas duas ferramentas eu tô vendo que o preço ele tá travado. Então eu vou precisar que basicamente alguém seja maior aqui, ou seja, eu vou esperar que a oferta seja maior que a demanda, que os vendedores sejam maiores que os compradores. Aí eu vou esperar o preço sair dessa região onde tem muita negociação de ambos os lados. Aí aqui vai me mostrar que o pessoal de fato está fazendo alguma coisa. Aí sim eu vou pegar uma operação, certo? Mas se eu já estou com uma operação aberta, essas ferramentas também vão me auxiliar. E aí, o contexto, ele vai fazer a leitura do contexto das outras ferramentas e vai te dar uma possível direção do preço. Então, por exemplo, estou aqui para operar alguma coisa baseado em gráfico. Só que eu estou olhando e estou vendo aqui que essa região que o preço está é uma região de barriga, como eu já expliquei, ou seja, é uma região onde tem muito interesse. Se eu venho aqui, por exemplo, e eu aciono o meu volume profile,
Provavelmente ali vai ter uma POC, uma VH ou uma VAL, certo? Nesse caso não tem, mas olha só, tem um nó de alto volume muito forte nessa região, ou seja, o pessoal está com muito interesse nessa região aqui. Deixa eu só tirar esse indicador. Vamos lá. Só tirar esse indicador aqui, ó. Beleza? Então, se tratando de times em seios, é assim que funciona, pessoal. Só você voltar o vídeo aí um pouquinho e entender mais sobre o times em seios, beleza? Aí, quando a gente vem para o times em seios do Ninja, o que é que a gente tem aqui, ó? Quando a gente vem para o times em seios do Ninja, a gente só tem aqui as ordens. A gente não tem o agente, o agressor. Então, a gente não sabe se de fato é compra ou se de fato é venda. Aí a gente vai ter que mexer com cores. A gente não consegue fazer um filtro, certo? Porque aqui eu posso colocar qualquer tipo de cor. Mas o filtro que eu fiz aqui, eu não consigo fazer aqui, ó. Certo? Eu não vou conseguir, não tem como. Posso vir aqui nas propriedades, certo? Eu até posso fazer uma certa configuração aqui, agressão de segundos, coisa do tipo. Mas os filtros que você viu aqui no nosso Times em Seios, esse daqui não vai mostrar para você. Beleza? Ele pode até se aproximar um pouco, mas ele não vai mostrar para você com essa clareza. Olha só a leitura agora. Preste atenção na leitura, pessoal. Olha só. Os vendedores são 60%. 62%. Tá vendo ali? 61%. Tá alternando. Ou seja, aqui a oferta está sendo maior do que a demanda. A gente viu aqui, ó, no Times em Sales aqui, se eu conseguir trazer ele um pouquinho para baixo, que entrou bastante venda. Olha o tanto de venda no mercado. Olha o tanto de venda que aconteceu aqui, ó. E olha o que aconteceu com o preço. O preço caiu. O preço caiu, simples. E olha a ferramenta indicando uma venda, certo? Então é basicamente assim que funciona o nosso sistema, né? O nosso M7 Flux Pro com essas ferramentas aqui, beleza? Pessoal, eu vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser ter acesso. O valor é bem irrisório, só para ajudar vocês mesmo. Então vou deixar o link aqui, caso você queira ter acesso a essa ferramenta espetacular. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se sempre, se inscreva aqui no nosso canal e deixe sempre os seus likes no vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto.